Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Este é o programa Shabbat Shalom. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou messiânico, creio na figura de Yeshua como Messias do nosso povo de Israel. Estamos aqui, nesse Shabbat, estudando a Parashá, ou a porção semanal, número 52, Vayeler, Moshe, e foi, Vayeler quer dizer e foi, Moshe, Moisés. Esta Parashá, nós vamos focar temas importantes, mas antes eu quero lembrar que nós estamos no mês de Tishrei, estamos aí no primeiro mês do ano de 5.780 do calendário do nosso povo de Israel. Essa semana muito importante para nós, semana de muita reflexão, introspecção, em que nós avaliamos como é que tem sido a nossa vida diante de Deus, como é que tem sido a nossa vida com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E é também o momento de nós buscarmos um acerto, uma reconciliação uns com os outros. Como disse o Rabino Yeshua, nosso Messias, que se nós tivermos alguma coisa contra nosso irmão, nós devemos deixar a nossa oferta no altar e irmos procurar o nosso irmão e depois apresentarmos a nossa oferta a Deus. Estamos aí próximo a Yom Kippur. Nós, dia 8 à noite dessa semana, estaremos então dando início ao Yom Kippur, que é no dia 9 de outubro. É um dia de jejum, um dia de oração, um dia de aflição de espírito, de reflexão, né? E é um dia também de nós agradecermos a Deus por ter Ele providenciado a figura de Yeshua, o nosso Rabino Maior, como nosso Messias e também como Cordeiro, que valida, como Cordeiro de Deus, que valida todos aqueles sacrifícios que eram feitos no passado. Yeshua, através do seu sangue, ele ofereceu um único sacrifício. O escritor de Hebreus vai dizer isso, que ele ofereceu um único sacrifício para sempre, para trazer o perdão de nossos pecados. Nós cremos, meus amados, que Yeshua, ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu aos céus e ele está assentado à direita de Deus. Fazendo o que à direita de Deus? Yeshua está assentado à direita de Deus como nosso sumo sacerdote. De acordo com a Torá, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, havendo feito purificação por si e pelo povo, e lá ele fazia a purificação do santuário. Yeshua entrou no santuário celestial. Yeshua fez a purificação do santuário. Yeshua deu validade, purificou todos aqueles pecados que havia todos os anos que haviam sido depositados. E Yeshua, com o seu sacrifício, ele nos trouxe a certeza do perdão. Nós vamos ler, e vamos ver na Parashá de hoje, que se encontra no capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, que diz o seguinte, verso 1 e 2. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar, além disto o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Interessante que
Moisés estava com 120 anos, ele queria entrar na terra, ele queria pelo menos ver a terra, mas Deus não permitiu. Nós temos que entender que nem todas as orações que nós fazemos, elas são de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ouvir um não muitas vezes. Eu me lembro daquela canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Deus falou com Moshe que ele não ia entrar na terra. Que ele preparasse Josué, e ele passou o seu cargo, passou o seu espírito, passou o seu ministério para Josué. E Josué entra com o nosso povo na terra. Vamos ver aqui mais um texto, no versículo 23 desse capítulo, do capítulo 31. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Então você vê aqui que Moisés passa esse comando, ele incentiva Josué a continuar o trabalho dele. Josué sempre foi um homem leal, né? Foi um sucessor de Moisés. E o que acontecia? Quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele passou o seu espírito. Ele passou o seu ministério para Josué. A gente vê também Elias, né, quando ele passa o seu ministério também para Eliseu. E Moisés, então, é que entra na terra prometida. Mas nós temos aqui, a gente falou aí de Yom Kippur, da importância de Yom Kippur, né? Que nós temos que, nessa data, fazer essa reflexão, não é? Também a respeito do que Yeshua fez por nós. E eu quero chamar a atenção de vocês, nessa paraxá, para um ensinamento muito importante que nós temos aqui, onde Moisés orienta o povo que a cada 7 anos fosse lida a Torá. Vamos ver aqui no capítulo 31, do versículo 10 em diante. Diz assim, e deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei, diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Muito importante que Deus manda ler a lei ao povo de Israel. Agora eu quero que você preste atenção nos versículos seguintes, no versículo 12, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 12, diz assim, ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado em fazer todas as palavras desta lei. Coisa importante, né? Olha, nós temos aqui 4 passos importantes. Como é que nós podemos servir o Deus, o nosso Deus, o Deus de nosso povo de Israel? Como é que nós podemos fazer a sua vontade? Temos que conhecer. E a Torá, o Pentateuco, a palavra Torá já significa instrução, não é apenas lei. E através dessa instrução, nós vamos conhecer a Deus. Vamos ver o versículo 13, o que ele nos diz. E que teus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão a possuir. Olha só,
os 4 pontos importantes, os 4 passos importantes que nós devemos aprender, que Moisés orientou a que lesse e que a explicasse ao povo. Primeiro ponto, para que ouçam. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a Torá. Shaul Hachalia vai falar que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, o primeiro passo é ouvir, para que ouçam. Segundo ponto, e aprendam. Ouvir e aprender. Ouvindo nós aprendemos. Mas não é simplesmente escutar, não, é ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai dizer Apocalipse, não é? Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, teu Deus, vosso Deus. Se a pessoa não ouvir e não aprender, como é que ele vai saber qual é a vontade de Deus? E Yeshua disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que buscar. E Yeshua acrescenta, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só, ouvir, aprender, temer. E depois vem o quê? E tenham cuidado de fazer, de cumprir. O verso 13 diz, ouçam, aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias. Então, nós temos que dar esses 4 passos. Ouvir, aprender, temer e cumprir. Quando nós fizermos isso, nós estamos fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E foi isso que Yeshua falou. Olha, uma vez Yeshua fala para uma pessoa, nós temos o Cornélio, e lá Deus revela, através daquela mensagem, que todo homem, em qualquer nação, não é só do povo de Israel, em qualquer nação, que temer a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Temer a Deus e fazer a sua vontade. Isso implica em ter o conhecimento da Torá. Foi isso que Yeshua falou também, e foi isso que ficou claro, que aquele homem que foi curado por Yeshua, ele diz assim em João capítulo 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Amado telespectador, vamos buscar ouvir, aprender, conhecer, temer e obedecer a Deus. Vamos ver um pouco de nossa comunidade em Curitiba, e você é nosso convidado para conhecer a nossa sinagoga, para nos visitar. Estamos chegando no final de nosso programa, temos aí essa semana o Yom Kippur, estaremos aí jejuando conforme a palavra do Eterno nosso Deus, e esperamos você no próximo Shabat ou em nossa sinagoga. Shalom, shalom.